Nós, aqui nesse módulo sobre engrenagens cilíndricas de dentes retos, nós já falamos que existem dois critérios básicos para análise e dimensionamento de engrenagens cilíndricas de dentes retos. O critério que toma como base a flexão no pé do dente e um segundo critério, que é o critério que analisa o contato entre os dentes. E é nesse segundo critério que nós vamos colocar os nossos esforços agora nessa videoaula. Nós vamos observar como é o cálculo da tensão de contato entre os dentes e também vamos observar como que nós fazemos uma estimativa sobre a resistência ao contato entre os dentes da engrenagem. Primeiramente, vamos falar então, desse critério de fadiga por contato entre as superfícies, começando falando como que nós fazemos o cálculo da tensão da superfície de contato. E esse cálculo nós vamos fazer considerando essa tensão em Newton por milímetros quadrado, lembrando que 1 Newton por milímetro quadrado é igual a 1 MPa. E nesse cálculo da tensão de superfície de contato, é baseado também nas características da transmissão, e como nós sabemos, uma informação básica para essa característica da transmissão é a força tangencial. A força tangencial que é calculada em função da potência que está sendo transmitida e calculado também em função da velocidade tangencial. Além disso, nós também vamos aqui considerar para o cálculo da tensão de contato entre as superfícies, nós vamos considerar a característica dimensional, baseada na largura da face dos dentes, largura da face dos dentes. Agora, nós também, nessa tensão de contato entre as superfícies, é muito importante a aplicação do ângulo de pressão. Então, nós vamos considerar o ângulo de pressão e também vamos considerar esse raio da curvatura do pinhão e da coroa, porque aqui nós estamos considerando essa tensão de contato entre o pinhão e a coroa, e essa consideração é realizada através do raio da curvatura, um cálculo que depende do diâmetro primitivo do pinhão em função do ângulo de pressão, em função desse seno do ângulo de pressão, e também, no caso do cálculo para o raio da curvatura da coroa, também aqui nós vamos considerar o diâmetro primitivo da coroa em função do ângulo de pressão. Feito esse cálculo, a partir de uma raiz quadrada, e nós vamos calcular essa tensão da superfície de contato em função de um coeficiente elástico. E na próxima página nós vamos ver como que nós calculamos esse coeficiente elástico. Como o próprio nome sugere, o coeficiente elástico depende do módulo de elasticidade do pinhão e também do módulo de elasticidade da coroa. E como nós temos uma tensão de contato que acontece numa seção transversal, que não é a seção talvez principal do dente, nós vamos aqui também ter uma consideração utilizando o coeficiente de Poisson. O coeficiente de Poisson, que é um coeficiente que nós temos relacionados ao deslocamento no sentido transversal. Lembrando que no ensaio de tração com pressão, o maior deslocamento ocorre no sentido principal da aplicação da solicitação. Mas também vai ocorrer um deslocamento do componente no sentido transversal. E o coeficiente de Poisson traz
essa razão entre esse deslocamento transversal em função do deslocamento principal da solicitação da aplicação da força. Então, o coeficiente de Poisson, nesse caso, nós vamos, né, trazer o valor do coeficiente de Poisson tanto para o material do pinhão, quanto também para o material da coroa. E esse cálculo é realizado, então, para nós observarmos esse coeficiente elástico, para nós, então, calcularmos a tensão de contato entre as superfícies, entre a superfície do pinhão em relação à superfície dos dentes da coroa. Mas uma forma, né, de nós aproximarmos, né, os valores desse coeficiente elástico é nós utilizarmos essa tabela, onde nós temos aqui os coeficientes elásticos, considerando o material do pinhão e material da coroa. O material do pinhão, né, mais difundido entre as engrenagens, né, os materiais de pinhão e coroa mais difundidos, nós podemos aí considerar como o aço e o ferro fundido. Mas lembrando que as engrenagens também podem ser confeccionadas, né, em diferentes tipos de materiais, como materiais poliméricos. Mas vamos aqui falar que na mecânica, as formas, né, mais comuns de materiais utilizados na fabricação de engrenagens é o aço ou então o ferro fundido. E neste caso aqui nós podemos cruzar essas duas informações para obter o valor do coeficiente elástico. E essa tabela ela foi calculada a partir, né, da aplicação desses valores aqui que são tabelados, né, os valores, né, do coeficiente de Poisson e também dos valores do módulo de elasticidade dos materiais. Em função da entrada desses valores, nós podemos, né, construir uma tabela semelhante como essa. Além da tensão de contato, nós vamos fazer a comparação com a resistência à fadiga de contato. Por quê? A análise, tanto do dimensionamento para a especificação ou a análise da transmissão, ela tem o princípio básico que a tensão de contato entre as superfícies deve ser menor ou igual à resistência à fadiga de contato entre os dentes da coroa e os dentes do pinhão. O princípio é muito semelhante ao que nós vimos lá em relacionados à tensão de flexão no pé do dente. Nós vimos que no caso, né, da análise da flexão no pé do dente, a tensão de flexão no pé do dente deve ser menor ou igual ao limite de resistência à fadiga por flexão no pé do dente. Aqui não é diferente. Aqui, nessa análise desse critério, nesse critério que analisa a fadiga de contato entre as superfícies, nós vamos ter que ter em mente que nós temos que ter a tensão de contato entre as superfícies dos dentes do pinhão e da coroa, um valor menor ou igual à resistência à fadiga de contato. E esse cálculo da resistência à fadiga de contato depende, basicamente, de uma estimativa dessa resistência à fadiga pelo contato. Depois, nós vamos considerar uma correção que depende do número, né, de ciclos de vida que nós desejamos para esse sistema de transmissão, e ainda nós vamos corrigir em função de um fator de probabilidade de falhas. Mas a base desse cálculo, né, do limite de resistência à fadiga de contato depende da dureza superficial. A dureza superficial, nesse caso, do pinhão. Então, nós aqui vamos considerar, para o cálculo da resistência à fadiga de contato, valores em função da dureza superficial. Então, quando o material das engrenagens utilizado é um material fabricado em aço, nós vamos utilizar essa fórmula, que considera que a dureza superficial multiplicado por esse valor de 2,8
menos 69, isso vai nos trazer o valor dessa resistência à fadiga de contato, um valor em MPa. E nós podemos aí utilizar uma análise similar para o cálculo quando nós temos um conjunto fabricado em ferro fundido. Na sequência, aqui nós vemos como que nós fazemos a correção, nós vamos fazer a correção desse valor dessa resistência à fadiga de contato, para então nós realmente termos o valor do limite à resistência à fadiga de contato, e essa correção vai ser em função do número de ciclos de vida. Então, nesse caso, quando nós temos aqui um valor de 1 milhão de ciclos de rotações, 1 milhão de ciclos de rotações, nós vamos utilizar um valor em torno de 1,1. Mas quando esse valor é maior, como por exemplo 1 bilhão de ciclos de rotações, nós vamos utilizar um valor menor para essa consideração relacionada ao fator de ciclo de vida para essa engrenagem. E no caso da aplicação do valor da probabilidade de falhas, nós vamos utilizar o mesmo critério que nós utilizamos ali no cálculo do limite de resistência à flexão do pé do dente. Nós vamos utilizar a mesma formulação. Feito isso, feito essas considerações gerais, onde nós vimos como que nós calculamos a tensão de contato entre as superfícies, lembrando que essa tensão de contato deve ser menor que o limite de resistência à fadiga por contato. Feito essas considerações, nós já temos subsídios suficientes para fazer esse exercício. Mas esse exercício nós vamos fazer numa próxima aula. Então, até lá e obrigado.